Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Cris Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre a deusa Ártemis ou Diana, a deusa que rege o signo de Câncer. Vamos lá? Ártemis é a deusa da lua, ela é a protetora das jovens. Quando as jovens eram perseguidas ou estavam em apuros, a deusa Ártemis chegava para proteger. Ela é protetora das mulheres em geral, principalmente das mulheres na hora do parto. Ela própria ajudou sua mãe no nascimento do seu irmão Apolo, o deus do sol. Ela também é protetora dos animais e da natureza. A Ártemis era uma deusa grega, filha de Zeus com a deusa Leto. Ártemis era a deusa da caça, vida selvagem e luz suave. Ártemis tinha uma personalidade vaidosa e vingativa. Muitas vezes era amorosa, mas dependendo da situação, agia de maneira raivosa. A deusa orgulhosa e altiva, a resplandecente rainha das noites, era cultuada por aliviar as doenças femininas, proteger as crianças e os jovens. É uma das mais veneradas divindades da mitologia grega, e na mitologia romana ela é conhecida como Diana. Ártemis é reconhecida pelo símbolo o arco e a flecha, por ser uma deusa da caça, padroeira dos caçadores e sempre punia quem agia contra os animais. O seu animal sagrado é o urso, embora muitas vezes seja retratada segurando um veado. Também associada como deusa da magia, era irmã gêmea de Apolo. Foi descrita como a melhor caçadora entre os deuses e mortais. Vários relatos conflitantes são dados na mitologia grega sobre o nascimento de Ártemis e seu irmão gêmeos, Apolo. Porém, todos os relatos concordam que ela era filha de Zeus e de Leto, e que era irmã de Apolo, irmã gêmea. Um conto de Calímaco diz que Hera proibiu Leto de dar à luz em qualquer terra firme. Leto estava grávida. Ela não podia dar à luz nem no continente e nem em ilha nenhuma. Ela estava com muita raiva porque Zeus, seu marido, a traiu com Leto. Poseidon, que era o rei dos mares, apiedou-se de Leto. Levou-a para a ilha de Delos, ou Ortigia, no hino homérico, que era flutuante, não sendo um continente e nem uma ilha. Para ali, Leto, que estava grávida, dar à luz. Quando finalmente a ilha de Delos a recebeu, Lícia, filha de Hera e deusa dos partos, estava retida pela sua mãe no Olimpo. Só depois que Zeus distraiu Hera, Lícia pôde socorrer Leto, que estava grávida, e fazer o parto dos gêmeos. Na história de Creta, Leto era adorada em Festo. E na mitologia de Creta, Leto deu à luz a Apolo e a Ártemis, nas ilhas conhecida hoje como Pachimádia. Os mitos também diferem quanto ao fato de quem nasceu primeiro, Ártemis ou Apolo. A maioria das histórias retratam Ártemis
nascendo primeiro, tornando-se parteira de sua mãe após o nascimento do seu próprio irmão Apolo. A infância de Ártemis não está totalmente relatada em qualquer mito sobrevivente. A Ilíada reduziu a figura da deusa ao de uma menina que, depois de ter sido golpeada por Hera, sobe chorando no colo de Zeus, onde Zeus lhe concede 6 desejos, entre eles ficar eternamente virgem. Sendo virgem, Ártemis despertava o interesse de muitos deuses e homens, mas apenas Órion, o seu companheiro de caça, ganhou seu coração. Órion foi morto acidentalmente, ou por Ártemis ou por Gaia. Alfeu, um deus do rio, estava apaixonado por Ártemis, mas ele percebe que não poderia fazer nada para ganhar seu coração. Então, ele decidiu capturá-la. Ártemis, muito esperta, que estava com as suas companheiras no rio, encontra Alfeu, mas desconfia dos seus motivos. Ela corre, cobre o rosto com lama do rio, para que o deus do rio não a reconhecesse. Em outra história, Alfeu tenta estuprar a ninfa protegida de Ártemis, Aretusa. Ártemis se compadece de Aretusa e a salva, transformando a Aretusa numa fonte na ilha de Ortígia, em na Sicília. Boupagos, filho de Titã Japetó, vê Ártemis e pensa em estrupá-la. Lendo seus pensamentos pecaminosos, Ártemis o golpeia num monte Folói. Já Cipriotes, um menino, que seja porque ele acidentalmente vê Ártemis no banho ou por ele tentar estuprá-lo, uma versão ou outra, porém ela transforma ele em uma menina. Tem fragmentos de um mito de Acteon que sobreviveu. Os detalhes variam, mas no semi elas envolvem um grande caçador, Acteon, que é transformado por Ártemis em um veado por causa de uma transgressão, que é morto por cães de caça. Normalmente, os cães são seus que não reconhecem seu mestre. Às vezes, eles são cão de Ártemis. Varia, tem as duas versões deste mito. A versão original mais provável do mito é que Acteon foi o companheiro de caça da deusa, que depois de vê-la em sua fonte sagrada, tentou estuprá-la. Por essa atitude, ele é transformado em um veado e é devorado por seus próprios cães de caça. Em algumas versões, Acteon é um forasteiro que acidentalmente vê a deusa nua na fonte. Também há divergência em relação à transgressão do caçador, que às vezes simplesmente vê a deusa nua, outras vezes ele se desentende por uma ostentação que ele é um caçador melhor que ela, ou apenas sendo um rival de Zeus para o afeto de Semele. A história de Adonis, que foi uma adição tardia à mitologia grega no período helenístico,
Ártemis enviou um javali para matar Adonis, como castigo por sua ostentação arrogante, que ele era um caçador melhor que ela. Em outras versões, Ártemis matou Adonis por vingança. Em mitos posteriores, Adonis havia sido relacionado com um dos favoritos de Afrodite, e Afrodite foi responsável pela morte de Hipólito, que tinha sido favorito de Ártemis. Portanto, Ártemis matou Adonis para vingar a morte de Hipólito. Órion foi um companheiro de caça de Ártemis. Em algumas versões, ele é morto por Ártemis, enquanto em outras, ele é morto por um escorpião enviado por Gaia. Em outra versão, Órion pegou o hobby de Ártemis e ela o matou por legítima defesa. Os Alôadas eram gigantes, filhos gêmeos de Poseidon, Otos e Efautes. Cresceram enormemente e em uma idade jovem eles eram agressivos, grandes caçadores e não poderiam ser mortos, a menos que se matasse um ao outro. O crescimento dos Alôadas nunca parou e eles se gabavam de que assim que eles pudessem alcançar o céu, eles iriam sequestrar Ártemis e Hera e torná-las suas esposas. Os deuses estavam com medo deles, com exceção de Ártemis, que capturou um belo veado. Em outra versão da história, ela capturou uma corça e jogou entre os gigantes. Os Alôadas jogaram suas lanças um ao outro. Por engano, estavam tentando matar o animal. E mataram um ao outro. Calisto era filha de Lícaon, rei de Arcádia, e também foi uma caçadora de Ártemis. Como uma companheira de Ártemis, ela fez um voto de castidade. Zeus lhe apareceu disfarçado como Ártemis, ou algumas histórias como Apolo. Ganhou a confiança de Calisto, então se aproveitou de sua inocência e a estuprou, segundo Ovídio. Assim ela concedeu um filho, Arcas. Enfurecida, Hera ou Ártemis, alguns relatos dizem as duas, transformou-a em um urso. Arcas quase matou o urso, mas Zeus o parou na hora certa. Por piedade, Zeus colocou Calisto como um urso nos céus, assim a origem da constelação Ursa Maior. Algumas histórias dizem que ele colocou tanto Arcas como Calisto no céu como ursos, formando as constelações Ursa Maior e Ursa Menor. Ifigênia. Ártemis puniu Agamenon depois dele ter matado um veado em um bosque sagrado da deusa e se gabado de ter sido um caçador melhor do que ela. Quando a frota estava se preparando para ir para Troia e participar da guerra, Ártemis acalmou os ventos, impedindo o navio de zarpar. O vidente Calcas aconselhou Agamenon que a única maneira de apaziguar Ártemis era sacrificar sua filha Ifigênia. Ártemis em seguida pegou Ifigênia do altar de sacrifício
e substituiu por um cervo. Vários mitos foram feitos sobre o que aconteceu depois que Ártemis a levou. Ou ela foi trazida para os montes Tauro e viveu com seus pais, ou tornou-se uma das companheiras imortais de Ártemis. Níobe. A rainha de Tebas e esposa de Anfião, Níobe, se gabava de sua superioridade sobre Leto, lembrando que Leto é a mãe de Ártemis, proibindo seu culto em Tebas e afirmando que enquanto ela tinha 14 crianças, 7 meninos e 7 meninas, Leto tinha apenas um de cada, um menino e uma menina, que eram gêmeos. Leto pediu vingança aos seus filhos, Ártemis e Apolo. Assim, Apolo matou os filhos de Níobe, enquanto eles praticavam atletismo. E Ártemis atirou nas suas filhas, que morreram instantaneamente, sem um som. Apolo e Ártemis usaram venenos nas setas para matá-los, mas de acordo com algumas versões, 2 filhos foram poupados, um menino e uma menina. Anfião, com a visão de seus filhos mortos, se matou. Níobe, devastada com a morte dos filhos, fez Zeus ficar compadecido com a dor e a transformou numa rocha. Mas ela ainda chorava a perda dos filhos, vertendo água constantemente numa nascente. Chione era uma princesa de Póquis. Ela era amada por 2 deuses, Herme e Apolo, e vangloriou-se de que era mais bonita que Ártemis, porque ela fez com que os 2 deuses se apaixonassem por ela ao mesmo tempo. Ártemis, quando ficou sabendo, ficou furiosa e matou Chione com a sua flecha ou a golpeou, tirando fora a língua. No entanto, existem versões que Apolo e Hermes a protegeram da ira que Ártemis ficou. Atalanta, Eneu e as Meleágrides. Ártemis salvou o bebê Atalanta de morrer depois que seu pai a abandonou. Ela mandou uma ursa para dar de mamar ao bebê, que foi então criada por caçadores. Mas logo depois, em algumas versões, ela enviou um urso para ferir Atalanta, porque as pessoas diziam que ela era uma caçadora muito melhor. Em outras aventuras, Atalanta participou da caçada ao javali Calidônia, que Ártemis tinha enviado para destruir Calidão, porque o rei Eneu tinha esquecido de fazer os sacrifícios da colheita para ela. Na caça, Atalanta tirou o primeiro sangue do javali e foi agraciada com a pele do animal como prêmio. Ela pendurou a pele em um bosque sagrado em Tégea, como uma dedicação a Ártemis. Meleagro era um herói de Etólia. O rei Eneu reuniu heróis de toda a Grécia para caçar o javali de nome Calidônia. Após a morte de Meleagro, suas irmãs choravam muito, gritavam muito de luto. Ártemis a transformaram em aves. Aura era a deusa grega da brisa e do ar fresco, filha do titã Lelantos e Períboé. Ela era uma caçadora virgem, assim como Ártemis, e orgulhosa da sua virgindade. Um dia ela afirmou que o corpo de Ártemis era muito feminino
e que ela duvidava da sua virgindade. Ártemis pediu a Nêmesis ajuda para vingar a sua dignidade e causou a violação de Aura por Dionísio. Aura tornou-se uma assassina louca e perigosa. Quando deu à luz a seus filhos gêmeos, comeu um deles, enquanto o outro foi salvo por Ártemis. Na Guerra de Troia, Ártemis foi representada como uma defensora de Troia, porque seu irmão Apolo era o deus padroeiro da cidade e ela mesma foi amplamente adorada no oeste da Anatólia, em tempos históricos. Na Ilíada, ela chegou às vias de fato com Hera, quando os aliados divinos dos gregos e troianos brigavam entre si no conflito. Hera feriu Ártemis na orelha. Ártemis fugiu chorando para Zeus e Leto, que recolheu seu arco e flecha. Ártemis teve grande parte na guerra de Troia, como sua mãe e irmão, que foram amplamente adorados em Troia. Ártemis ficou do lado dos troianos. Na jornada dos gregos para Troia, Ártemis calmou o vento e parou a viagem até o sacrifício de Ifigênia. Enéas foi ajudado por Ártemis, Leto e Apolo. Apolo o encontrou ferido por Diomedes e levantou-o para o céu. Lá os três secretamente o curou em uma grande câmara. Culto a Ártemis. A deusa das florestas e colinas, era adorada por toda a Grécia Antiga. Seus mais conhecidos cultos eram na ilha de Delos, sua cidade natal, em Ática, no santuário de Bauron e em Esparta. Ela foi muitas vezes representada em pinturas e estátuas, em um ambiente de floresta, carregando um arco e uma flecha, e acompanhada por um veado. Como sacrifício, alguns espartanos costumavam sacrificar animais a ela. Como Ártemis era uma de suas deusas padroeiras, eles faziam isso antes de iniciar uma nova campanha militar. Pré-púberes eram meninas adolescentes atenienses, que eram enviadas para o santuário de Ártemis em Brauro para servir a deusa por 1 ano. E durante este tempo, as meninas eram conhecidas como Arquetos ou pequenas ursas. Um mito que explica este título afirma que um urso tinha o hábito de visitar regularmente a cidade de Brauro, e as pessoas de lá o alimentavam. O que aconteceu? Uma menina que brincava com o urso, e tem várias versões do mito. Uma versão fala que o urso a matou, e uma outra versão diz que o urso arrancou seus olhos. De qualquer forma, os irmãos da garota mataram o urso e Ártemis ficou enfurecida. Ela exigia que as meninas agissem como urso em seu santuário em expiação à morte do urso. E agora, para encerrar, vamos fazer um ritual para Ártemis, ou Diana, como vocês preferirem. Esse ritual é para a proteção do corpo e do espírito. É um ritual indicado para quem está com tristeza, fragilidade, desemprego, doente e também para gestantes. É um ritual de proteção para o seu físico e para o seu espírito. Você vai precisar de penas
que você achar por aí, qualquer cor, quantas quiser. Procure penas. Os passarinhos sempre perdem, né, quando eles voam. Então fique atento. Recolha algumas penas. Uma taça com água ou vinho, se você tiver vinho em casa, muito bem. Se não tiver, pode ser substituído por água. Atame ou faca, tá? Uma faca, que é mais simples. 3 velas, cores ou tamanhos que você quiser. Uma folha de louro e caldeirão ou panela velha. Vamos começar o ritual fazendo um círculo mágico. Coloque a taça à sua frente, acenda as velas e coloca uma atrás da taça, uma do lado esquerdo e a outra do lado direito. Coloque as penas juntas e de frente para a taça. Pegue a folha de louro, queime nas 3 velas e diga. Diga com fé, diga de coração, diga de cabeça, diga de corpo, diga com emoção, com atenção e vontade. Artemis, ouça-me, por favor. Eu invoco a tua presença em meu ser. Libera minhas forças. Faça-me uma flecha que eu possa atravessar qualquer dificuldade. Que eu seja teu protegido. Eu peço e luto. Eu agradeço. Feito isso, pegue as penas e passe ao seu redor. Veja a aura jovial e veloz da deusa. Sinta seu pensamento clarear. Pode ser que tenha alguma visão da deusa aqui. Jogue as penas e a folha de louro que está meio queimada dentro do caldeirão e ateie fogo. Levante-se, pegue o atame ou a faca e levante para o céu. E diga: Senhora, eu digo e afirmo, ouço teus conselhos, sigo o teu caminho e assim seguirei protegido, forte e veloz, como flecha no ar. Em teu nome eu resido, em teu nome eu agradeço. Espere queimar, jogue as cinzas no vento da sua janela aos poucos, agradecendo. Pode beber a água ou o vinho da taça completamente. Enfim, desfaça o círculo e agradeça novamente. No momento do ritual, fique à vontade para acender incenso, acender velas, colocar aromas. Se quiser fazer na lua cheia ou na lua crescente, você potencializa essa proteção. Já nas luas negra, nova e minguante, você poderá afastar tudo que te incomoda. Será muito bem-vindo se você dançar, se você cantar, se você fazer uma prece ou recitar alguma poesia. Se solte. Em forma de agradecimento e como oferenda, adote um animal ou auxilie alguma ONG de animais ou criança, ou alimente animais de rua. Estes são os seus seres mais protegidos. Artemis ama e protege quem protege os animais. Artemis cuida de quem cuida dos animais. E sejam todos muito bem abençoados. Pessoal, eu agradeço quem chegou até aqui. Meus sinceros agradecimentos. Eu gostaria de quem gostou que compartilhe esse vídeo. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para apoiar nossa causa. Deixe seu like e comente o que você achou. Fale se você gostou,
se você já sabia, se for novidade para você, o que você aprendeu de novo, enfim. Colabore conosco, participe, seja bem-vindo à nossa egrégora do bem. Abraços!